RJ 116, onde mostra um trecho rural, um trecho de transição e um trecho urbano. Ou seja, a rodovia, ela corta o trecho urbano, corta passando por um trecho onde é estritamente rural, onde não há pedestre, um trecho de transição, onde começa a ocorrer os aglomerados urbanos, e o trecho urbano onde há necessidade forte de intervenção por meio das moderações de tráfego ou de outras medidas que se façam necessárias. Aqui eu apresento o critério utilizado no manual português, que eles fizeram um estudo mais aprofundado sobre isso daí, e eles criaram um indicador, que é a densidade de acessos por quilômetro. Esse indicador ele é uma ferramenta para o engenheiro, porque ele vai, por meio desse indicador, saber se o trecho é um trecho mais urbano ou mais rural. Então, essa densidade de acessos ela é calculada com o número de acessos com menos de 5 edificações, ou seja, como é que a gente vê, no geral, uma rodovia que começa a ter um processo de urbanização? Ela começa a ter pequenas ruelas e dessas ruelas começam a brotar casas. Então, se a gente, quando está identificando esses trechos, vê que começam a surgir várias ruas com menos de 5 edificações, você vai adicionar o indicador N5, vai atribuir a ela o indicador N5. Número com 6 ou mais edificações, são ruas mais estruturadas, você atribui o indicador N6, número de edificações comerciais ao total e o número de ruas que a gente encontra no trecho. Tudo isso aplicado naquela fórmula acima, a gente vai ter a densidade de acessos. R é o número de ruas. L é o comprimento, L é o comprimento do trecho, é a extensão. A gente pega uma extensão de estudo e divide isso tudo em cima dessa extensão. A gente precisa atribuir qual é a extensão. Tá certo? Também no critério dos nossos amigos portugueses, eles criaram a distância entre fachadas, que é um parâmetro muito comum lá, e a distância entre a fachada e a faixa de rolamento da rodovia propriamente dita. Que eles usam isso dessa forma. No trecho de aproximação, que seria o trecho rural, é o trecho onde ainda não há urbanização, a densidade de acesso é menor do que 40 acessos por quilômetro. Obviamente, por ser um espaço rural, não se vê presença de pedestre, não se vê presença de edificações aparentes. Tá certo? Quando a gente entra no trecho de transição, o panorama começa a mudar. A gente começa a ter densidade de acesso maior do que 40 acessos por quilômetro. E a presença de edificações, ela pula para entre 1 e 4 a cada 100 metros. Ou seja, faz um estudo em 100 metros de rodovia, vê se teve entre 1 e 4 edificações, você começa a ter um trecho que se caracteriza como um trecho de transição. A distância entre fachadas, que é o que diferencia o trecho de transição para o trecho urbano, ela é maior do que 17 metros e a distância entre a fachada e a faixa de rolamento é maior do que 5. Já no trecho urbano, a gente tem uma densidade de edificações maior do que 4 edifícios para 100 metros, ou seja, a densidade de edificações sobe bastante e a densidade de acesso continua maior. A distância entre fachadas começa a reduzir, porque as fachadas elas vão avançando rumo à rodovia, é um fenômeno natural, e a distância entre a fachada e a faixa de rolamento também vai reduzindo drasticamente. Tá ok? E aí, para fechar todo esse contexto que a gente viu, vou apresentar aqui 2 estudos de caso, que são 2 situações que foram verificadas aí em rodovias do Rio de Janeiro. Primeiro é da RJ 182, no quilômetro 19. Lá, segundo a população, está tendo uma quantidade grande de acidentes e muitos atropelamentos na região.
Você vê aqui que tem um trecho onde tem um núcleo populacional. Esse núcleo ele se espalha pelos dois lados da rodovia e aparentemente tem um trecho de aproximação. A gente vai tentar identificar isso daí. A gente vê que, segundo o critério anterior, a gente consegue demarcar o espaço urbano, onde tem aquela concentração de edificações, e o espaço de transição ao redor desse trecho urbano. Falando especificamente sobre a moderação de tráfego, como que ela é realizada fora do Brasil, lá por Portugal, que é onde eu verifiquei todo esse estudo, a gente vê que lá é feito um tratamento de alertar o usuário que ele está adentrando no trecho urbano. Então são feitos portais, dois conjuntos de portais, indicando que ele está chegando num trecho de aproximação e que ele está chegando no espaço urbano efetivamente consolidado. E aí, em cima disso, ele pratica duas velocidades, desce para 60 para de forma gradual ir reduzindo a velocidade até uma velocidade compatível com o meio urbano. E também nesse trecho urbano, como sempre se trabalha, o caso ali de faixas de ônibus segregadas, travessias de pedestre, a redução da faixa de rolamento, a criação de calçadas, toda uma estruturação de um trecho bem consolidado urbano. Tá certo? Mostrando tudo. A situação atual, hoje é feita uma moderação de tráfego apenas com uma lombada eletrônica de 50 por hora logo após o trecho. A crítica que se faz a esse tipo de situação é porque do início, de onde o motorista entra, após percorrer todo o trecho urbano, só depois o motorista toma uma lombada eletrônica. Ou seja, ele percorreu em alta velocidade todo aquele trecho de aproximação e percorreu parte do trecho urbano quando está vindo desse ponto. Desse outro ponto é até razoável. Então, uma solução possível para poder melhorar essa situação seria implantar um sistema. Talvez não tanto quanto de Portugal. O ideal seria sempre buscar uma identificação bem clara que se trata de um trecho urbano. Mas na medida que não se consegue, pelo menos uma redução da velocidade e o uso ou da lombada propriamente dita, ou do radar para poder controlar essa velocidade. Tá ok? E o nosso segundo estudo de caso é em cima da RJ 116, no quilômetro 39, que aí ocorre um caso bem interessante. A gente vê aí duas fotos do local, a montante e a jusante do ponto onde está instalada a lombada. Na foto de jusante você vê a lombada eletrônica propriamente dita. E no estudo na análise de acidentes a gente vê em vermelho a situação anterior à instalação da lombada eletrônica e em azul posterior à instalação dessa lombada. O que ocorre? Em termos de atropelamentos, realmente a lombada eletrônica apresentou bons resultados, porque anterior à implantação da lombada, ocorreram 6 atropelamentos. Posteriormente, não ocorreu nenhum atropelamento. Então, aparentemente, sob esse quesito, a lombada teve um bom efeito. Porém, quando se analisa os outros acidentes, quando a gente vê toda a série de abarroamento lateral, transversal e a colisão traseira, houve um aumento muito grande desses acidentes. Então, dessa situação a gente observa que a gente fez uma migração de acidentes. Os acidentes que antes estavam no atropelamento, que obviamente é um caso bem mais grave, foram migrados para abarroamentos e colisão traseira.
Só que a nossa função não é fazer uma migração de acidentes. A nossa função como engenheiros é tentar eliminá-los o máximo possível. E retomando a nossa análise, como é feito lá no modelo de Portugal, a gente verifica uma quantidade grande de acessos, porém, pelo espaçamento, são 6 acessos no total de 600 metros. E o acesso é feito único e exclusivamente por um lado da rodovia. Ou seja, esse trecho, apesar de aparentar ser um trecho urbano, tem um portal de entrada que caracterizaria um trecho urbano, ele não é especificamente um trecho urbano, ele não tem a quantidade de acessos e a quantidade de entroncamentos necessário para poder tratar isso como trecho urbano. O que acontece? A sugestão para um trecho desse, como ele é único, ocorre unicamente de um lado da rodovia, seria separar esse trecho da rodovia. Separar a rodovia da cidade. Por meio do quê? De uma criação de uma via lateral bem estruturada em um canteiro central, separando essa via lateral da rodovia. E a criação de um único acesso a esse trecho urbano, por meio de uma faixa de conversão à esquerda ou algum outro dispositivo de acesso, talvez uma semaforização ou outro elemento que se fizer necessário pela quantidade de movimentos que se tem aí ao longo do dia. Disso daí, quais são as considerações que a gente tira, analisando todo o contexto dos acidentes e tudo que foi visto? A fiscalização eletrônica, ela tem um caráter punitivo. E não é esse o problema que a gente tem que enfrentar. O nosso problema hoje nas estradas é um problema mais educacional. A gente tem que instruir o povo, instruir o motorista. E a estrada tem que ser de uma forma clara, ela tem que ficar com todos os elementos evidentes, de tal forma que o motorista possa aprender com o uso dela. A gente vê que o problema, os acidentes, as velocidades, o uso do radar, ele apenas diminui a velocidade, mas ele não está diminuindo os acidentes propriamente dito. Ele está migrando os acidentes. Então a gente precisa de uma política onde a gente vai trabalhar com a moderação de tráfego, com os radares, para poder controlar tudo isso, para poder buscar o objetivo final, que é a redução de acidentes no geral. A fiscalização eletrônica ela é uma ferramenta muito eficiente no que tange o acompanhamento da velocidade ao longo da rodovia. E, em paralelo à instalação de toda essa fiscalização eletrônica, os órgãos eles têm que trabalhar em cima do acompanhamento dos acidentes. Como a gente viu no segundo estudo de caso, por conta do acompanhamento dos acidentes, pôde-se perceber que o uso da fiscalização eletrônica não foi tão eficiente quanto se esperava. E talvez outras medidas devam ser necessárias para poder melhorar essa situação. Então, a avaliação dos acidentes é uma ferramenta muito importante, talvez uma das mais importantes dentro de todos esses estudos. Aqui, concluindo, não existe uma solução universal nesses casos, onde tem problemas com cruzamentos de vias urbanas. Ou seja, cada solução é uma solução individual, talvez aí próximo de uma obra de arte, como é o conceito da obra de arte. A obra de arte viária seria bolar situações de travessias urbanas mais adequadas. Elas têm que ser bem estruturadas e elas são específicas para cada ponto, funcionam naquele ponto e podem não funcionar em um outro, numa situação onde é muito parecida. E para cada caso, obviamente, a gente tem que acompanhar aí a evolução dos acidentes e a evolução de toda a situação do trecho onde está sendo estudado. Agora eu estou aberto aí para perguntas e questionamentos. Quem tiver dúvida, quiser discutir, bater bola, sinta-se à vontade. Bem,
eu estou aqui há muito tempo que eu não vejo nenhuma reunião técnica no Clube de Engenharia. Eu vim por uma razão simples. Eu trabalhei durante muitos anos no DNR e trabalhei, inclusive, num centro que era ligado ao GIPOT e alguns DRs, que era o INURB, para estudar as travessias urbanas, passagem de travessias urbanas. Naquela ocasião, me lembro que nós tínhamos um problema logo, que foi a BR-316, que atravessava Rondônia, era de Cuiabá a Porto Velho, e atravessava várias cidades de Rondônia. E como é que nós íamos resolver o problema das travessias urbanas que não tinha esse dinheiro para fazer os contornos? As pontes já existiam, podia aproveitar, então nós tínhamos que usar as travessias mesmo. Então, quando nós colocamos quebra-mola, fomos estudar, tá certo, quebra-mola. Aí notamos, tá certo, que naquela época nós não olhávamos para Portugal, não. Nós olhávamos para Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. E alguma coisa da Suécia, tá? Que eram os centros, tá certo, rodoviários mesmo. Bem, naquela ocasião, então, nós descobrimos que na Inglaterra existia, tá certo, várias passagens de quebra-mola, vários projetos de quebra-mola, e que o melhor era que era um 1360, né, por 4 polegadas de altura. Tá? Eu achava que devia usar 4 por 10. Tá? E antes disso, nós começamos a colocar isso no intervalo de tal maneira que não permitisse aumentar a velocidade. A cara teria que reduzir, e quando ele aumentasse, chegasse a 60, ele já tinha outro quebra-mola na frente. Então ele não conseguiria passar da certa velocidade ali. E isso daí nós usamos, tá certo, em vários lugares, e depois passou a ser usado direto, que eu sou contra. Eu acho que tem várias soluções que devem ser dadas, sem lombadas eletrônicas, muitas vezes não é necessária. Ali mesmo ele mostrou um caso típico, tá certo, da lombada eletrônica. Uma curva, depois da curva, está certo, uma lombada eletrônica. É pegadinha. Quem nunca passou ali, cai. Vem andando numa velocidade, cai. Tá? Então, tá certo, esse tipo de coisa nós procuramos, tá certo, evitar. Na travessia, por exemplo, de Governador Valadares, eu projetei. Vi uma rodovia de 720, eu abri a rodovia com o canteiro central no meio, fazendo o pedestre passar só uma faixa, com bloqueio no canteiro